Boa noite, amados irmãos da IBS, graça e paz. Agradecemos a participação, o compartilhamento dos irmãos. Queremos que nossos amigos também possam estar visualizando e compartilhando. Sejam muito bem-vindos nas redes sociais, tanto no Face quanto no YouTube, no WhatsApp. Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer a leitura aqui no texto de Lucas, capítulo 5, e nós vamos falar sobre a fé que agrada a Deus. É uma história muito interessante, porque fala sobre a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou seja, o mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus queridos, quero deixar com vocês para meditação sobre a fé que agrada a Deus. Vamos, em primeiro lugar, destacar a fé que não agrada a Deus. Ou seja, a fé que não agrada a Deus, ela se caracteriza, em primeiro lugar, é uma fé doentia, é uma fé supersticiosa, pessoas que acreditam que colocar ferradura na porta da casa vai resolver, vai proteger a casa, rosa ungida, sal grosso, água benta e etc. Isso é a fé supersticiosa. Outra fé que não agrada a Deus é a fé em deuses fabricados pela imaginação humana. É por isso que nos 10 mandamentos a palavra de Deus nos fala: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem a servirás, nem me prestarás culto. É uma fé em falsos profetas, em religiões que não tem compromisso com a palavra de Deus. Essa é uma fé também que não agrada a Deus. Pessoas que confiam nos falsos profetas estão sendo enganados. Nas religiões, baseia sua fé numa placa de igreja. E são pessoas, e religiões que não têm compromisso com a palavra de Deus. Nesta mensagem sobre a fé que agrada a Deus, nós podemos ver várias características de uma fé que realmente agrada o coração de Deus. Primeiro, esta fé que agrada a Deus se fundamenta na palavra. Lembra o que Pedro falou? Respondeu-lhe Simão Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então a fé, em primeiro lugar, que agrada o coração de Deus, se fundamenta na palavra. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus nos fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Em segundo lugar, a fé que agrada a Deus se caracteriza numa atitude de humildade. É o versículo 5, olha o que Pedro falou: havendo trabalhado toda a noite.
Senhor, nós trabalhamos toda a noite, não apanhamos nada. Foi uma atitude de humildade, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E a palavra de Deus nos fala que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. As pessoas orgulhosas, Deus resiste, mas Ele abençoa aos humildes. Portanto, uma fé que agrada a Deus se caracteriza numa atitude de humildade. É por isso que a palavra de Deus, ainda falando sobre humildade, ela nos diz em Romanos capítulo 2, versículo 8 e 9, que porque pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando a pessoa tem essa humildade, reconhecendo que Jesus é o Senhor, é o único Salvador, e o aceita, a palavra de Deus fala que é graça de Deus a salvação, não é méritos dos homens, dos seres humanos. Em terceiro lugar, a fé que agrada a Deus, ela precisa ser uma fé profunda. É o que nós vemos no versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. É uma fé profunda. É por isso que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Isso é importante você entender, porque Deus é Espírito. Você não vai ver Deus, esse Deus que é Espírito, que é invisível, mas real. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se esperam. Portanto, foi o que os discípulos disseram: trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas sobre a tua palavra, debaixo da tua palavra nós lançaremos as redes. Então, tem que ser uma fé profunda, precisa ser uma fé profunda. Em quarto lugar, para concluir, a fé que agrada a Deus se manifesta numa atitude de entrega total. É o que nos diz o versículo 8. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E o versículo 11 diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Por quê? Essa fé que agrada a Deus se manifesta numa atitude de entrega total. Foi o que Pedro fez. É por isso que lá em Hebreus 11, versículo 6, fala que, de fato, sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que quer buscar a Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Portanto, meus queridos, sem fé ninguém pode se aproximar de Deus. Sem fé ninguém pode agradar o coração de Deus. Portanto, meus queridos, Jesus fala: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, de pessoas. Esta é a lição principal sobre a fé que agrada a Deus. Jesus, com aquela pesca maravilhosa, estava ensinando para os apóstolos que a lição principal é que eles deveriam importar com as pessoas. Jesus iria transformá-lo em pescador de gente, de pessoas. E esse é o desafio para nós. E eu pergunto para você, meu querido, que tipo de fé você está exercitando em sua vida? É uma fé verdadeira ou é uma fé falsa? A fé verdadeira e que agrada a Deus está diretamente relacionada ao ouvir da palavra de Deus. É o que diz Romanos 10, 17. Que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E concluindo, Jesus explica isso de uma forma muito clara, quando ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha palavra. Eu as conheço e elas me seguem, elas me obedecem. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Portanto, meu querido, minha querida, se você realmente quer ter um bom relacionamento com Deus, você precisa ter um tipo de fé que agrada o coração de Deus. Uma fé sadia, uma fé que se fundamenta na palavra de Deus. Que fica essa palavra para você pensar
em que tipo de fé você tem demonstrado nas suas atitudes, na sua vida. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma boa noite, um bom fim de semana. Um abraço do seu pastor. Deus te abençoe.